horas e 30 minutos, 18 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Eu quero lembrar que hoje é Dia dos Namorados e você pode surpreender quem você ama com um jantar intimista e romântico no Bourbon Cataratas. Ou aproveite o final de semana inteiro com o seu amor no resort com condições especiais. Consulte, então, mais informações no www.bourbon.com.br. Tem o telefone, que é o 3521-3900, 3521, então, 3900, você liga lá e recebe mais informações. Dá tempo ainda de ir lá jantar hoje, em casal, lá no Hotel Bourbon Cataratas. Vale muito a pena e vai ser um jantar inesquecível. 11 horas e 31, 18 graus a temperatura. Professor Afonso Oliveira, obrigado mais uma vez pela presença. O senhor que é sociólogo, professor universitário, já viveu bastante, é cidadão honorário de Foz do Iguaçu, já deu aula para muita gente nessa cidade, conhece a população de Foz e do Brasil, né, observando ao longo desses anos. Nós temos uma população que não aprova de jeito nenhum o seu presidente, que você deveria olhar para o seu presidente e se sentir representado, no mínimo 50% da população deveria olhar para o seu representante e sentir, né, esse cara me representa. Nós não temos isso, né? E aí você vê um STF com grandes denúncias da Lava Jato, um Tribunal Superior Eleitoral que recebeu várias denúncias gravíssimas da Lava Jato, enviado pela Polícia Federal, né, pelo juiz Moro. E aí ele, numa votação de cassação de chapa, que não precisa nem chegar no final e julgar para saber que tem dinheiro público, e eles decidem que essa chapa não deve ser cassada, por 4-3 absolve, então, a chapa que elegeu a Dilma Rousseff, presidente, e Michel Temer, vice, que hoje é presidente. Como que o senhor viu esse resultado? Bom, todo mundo está vendo, né? Eu acho que a imprensa, o pessoal pensante está vendo uma coisa absurda. Por que é absurda? Veja a defesa do relator, basta saber o tempo, por exemplo, que o relator levou o Herman Benjamin, que aliás é nosso conhecido, né, em Foz do Iguaçu. Né? Velho conhecido, né? Velho conhecido, foi ele que foi o relator da cassação do Paulo, é o mesmo. Mas o Herman Benjamin fez todo um trabalho sério, pesquisa, não foi um cara que foi lá falar de qualquer jeito, não. Trabalhou, participou de todos os depoimentos, pessoalmente, coisa que não era necessário, e fez a defesa da cassação do Temer, baseando, inclusive, naquilo que o senhor Gilmar Mendes, na época, agora, presidente do TSE, falou, quando da questão da Dilma. Bom, o resultado final a gente sabe, né? O Gilmar Mendes ficou com o voto de Minerva, os ministros do Supremo, Rosa Weber, o Fux, votaram pela cassação, o voto de Minerva ficou na mão do ministro Gilmar Mendes, que também é do STF, né? E aí ele fez uma defesa do mandato que é absolutamente absurda, né? E dizendo, olha, vamos manter porque se a gente for tirar vai dar instabilidade no país. Ué, isso é uma questão de ótica, de visão, de prisma, né? Mas, na verdade, a situação de instabilidade permanece. Daí eu ficava olhando aquelas imagens no julgamento, viu, Enes, Nélio? O Rogério Bonato está aqui conosco também, jornalista, diretor da Gazeta Diário de Foz do Iguaçu, nossa gazetinha. O Rogério também veio falar um pouco conosco, ele que é um formador de opinião. E eu olhava aquelas imagens do julgamento, daí os julgamentos no Tribunal Eleitoral começam no final da tarde, porque são os mesmos ministros do Supremo. Então, os ministros trabalham no Supremo e encerram o Supremo, eles vão para a Justiça Eleitoral. E daí eu me pergunto, e daí eu vejo aquele prédio também, né, do Tribunal Eleitoral bonito, grande, né, enorme e muito bonito. E daí eu vejo eles, uma questão assim, só deles atravessarem a rua e mudarem de prédio. Por que já não fazer tudo no mesmo prédio, ocupando a mesma estrutura? Para que esse negócio de justiça eleitoral? 3 países no mundo que tem justiça eleitoral, eu fico pensando no gasto para manter tudo isso, que poderia ser usado no próprio Supremo, né? Porque a questão dos ministros é só atravessar a rua e mudar de prédio. Mas tem toda uma estrutura, né? Inclusive, em Foz do Iguaçu tem um fórum eleitoral. Em todas as regiões do país. Com um agravante, né? Hoje não tem a menor justificativa, já que as eleições são informatizadas, né? Então é para ver se o sujeito não cumpriu a lei, investiu dinheiro, tem propina, essas coisas que servem. Isso o Supremo Tribunal ou os tribunais estaduais dão conta de fazer tranquilamente,
Porque se a gente falar, demora muito se for pelos tribunais. O Tribunal Eleitoral não demora pouco também, não, demora bastante também. Quer dizer, a lentidão é grande. Então, ele realmente não se justifica. É um gasto astronômico, né, sem necessidade. Só por um motivo, né? Porque o voto é obrigatório, né? Tá bom. É a obrigatoriedade do voto que sustenta essa parafernália desnecessária. Rogério Bonato. Não só. É? Mas a obrigatoriedade do voto que sustenta esse monte de partido. Bonato, tu vê que já... Desculpe, Diga. se você for ver eleições, seja em qualquer nível, e em qualquer estado, número de voto nulo, abstenção, etc., configura já que o voto obrigatório é uma excrescência. É uma excrescência. Você vai ser multado se não votar. Sabe qual é o valor da multa? R$3. R$3,75. O senhor está mal informado. R$3,75. E ainda tem que ir lá no Banco do Brasil para pagar R$3,75 e voltar voltar. para cá. Espera. O chato é esse. Isso é meio cínico. Você gasta mais para ir lá e voltar do que para Sim, pagar a claro. multa. Claro. Então vai lá, voto livre. Rogério, vai dar um problema. Vai ter que mudar toda a política. Sim, porque aí o partido e o candidato, não na véspera da eleição, senão em todo o mandato, ele tem que convencer o eleitor. E não tem mais essa verba que você vê de televisão. Durante o ano todo, onde os caras vão lá falar abobrinha, né? Olha, se eu for... Você nem sabe que diabo o partido está falando. Não deveria haver horário Nada gratuito, disso. nem na TV, nem no rádio. Não é nenhum. Se o cara Obrigatório quiser, não, quiser, obrigatório. ele paga e olha lá ainda. E não é em qualquer horário. né? Obrigatório não. Então, Aliás, Outra coisa, desconta o imposto de renda até um limite, como é feito. Não para o candidato, mas para o partido. Aí esse montoeira de partidos que existe desaparece tudo. Lógico que vai desaparecer. Não, mas não o tem função. partido surgem da noite por dia porque tem gente que não sabe fazer outra coisa, né? Quer dizer, cabide de desempregado, Não, e tem desocupado. fundo- e tem Porque fundo vai me dizer, partidário. o cara está abrindo partido com ideal, ideologia, isso e aquilo. Papai, a gente viu na eleição como é que é, né? Então, é enojante. Tem aquelas pessoas, Bonato, que vão votar porque gostam, porque pensam, né? Vem seu candidato e querem mudar alguma coisa e vão votar. E tem aquelas pessoas que vão por obrigação, justamente porque é obrigatório. Será que são esses que vão obrigado, que votam Eu nos nossos colocaria políticos? uma terceira pessoa, acho que o professor Afonso vai concordar comigo. Tem quem vota, tem quem vai votar porque pensa, porque quer mudar o país, a cidade, o estado, né? Quer ter um representante, quer falar no Congresso Nacional, né? Tem quem vote assim, tem quem não vai porque não acredita mais em nada mesmo, e tem o terceiro, que é o induzido a votar. Esse é o perigoso. Esse é o mais perigoso de todos. Esse é o que esculhamba tudo, é esse que elege quem não deve ser eleito, é esse que ele é pago para ir votar, ele é comprado por R$50 por galão de gasolina, por camiseta, por dentadura. Ou né? simplesmente ser beneficiado Essa depois. é a categoria mais nociva que há no país e não é culpa dele, porque o país formou essa desigualdade. Esse é o fruto da desigualdade, né? Mais ainda. Que vem dessa raiz aí, né? Não, mais ainda, né? O poder legislativo, em qualquer nível, né? Quantas indicações ele tem de própria origem, a não ser nome de rua, cidadão honorário, essas coisas. O resto vem tudo do executivo. Então, ele realmente está completamente inerte. A gente vê isso, Hugo, e vê mais. Alguém acha que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, do jeito que está posta, se fosse anunciado em campanha eleitoral, o cara seria eleito, mas nem a cacete, nem a pau. Agora, o que acontece? Você elege um deputado, um senador, da forma que for, obrigatório, diga-se de passagem, o cara vai lá e faz do jeito que ele quer. E aí fica nessa situação, é democrático, foi eleito. Sim, mas foi eleito não para fazer isso. Mas aí como é que você vai tirar? Não tem como. Claro, não existe forma de tirar. Mas, professor, tudo isso não acontece porque o nosso país não é politizado, porque o povo não se informa, porque o povo não busca alguma coisa melhor, não? Porque está todo mundo... A gente percebe nas ruas, e isso que o senhor colocou, essa abstenção vai acontecer cada vez mais, porque está todo mundo de saco cheio de falar, não aguento mais, não quero saber de política, não quero saber disso. Mas aí, cada vez que a gente fala isso aí, não é pior ainda? Porque, por exemplo, se a gente começar nessa questão, não quero saber de política, não quero saber de político, não vou votar mais, eu não vou mais... O que acontece nesse país, então? Porque agora, não é melhor que o Brasil pudesse se informar, mas infelizmente nós não temos isso nesse país. Mas veja, isso aí não vai acontecer da noite para o dia. Não, de maneira alguma. Se você não fizer essa reforma eleitoral,
cujo ponto central da reforma eleitoral é exatamente esse. Voto obrigatório, fim, voto livre. Esse é o ponto central. Dali você faz o resto. Enquanto isso não houver, não adianta. Nós estamos vendo uma crise violenta no poder federal, tá certo? Mas você está esquecendo que no governo estadual está a mesma coisa, no governo municipal também. Mais ou menos, enfim, é uma crise do poder executivo, sim, mas do poder legislativo. Professor, o senhor não acha que, no fundo, na prática, o voto não é obrigatório? É obrigatório você comparecer ao dia da eleição e pronto, acabou. O que o senhor faz lá na urna, você não votou, anulou, fez qualquer coisa, mas pelo menos você compareceu. Parece que é dessa natureza que tem dos que o Bonato citou, tem isso. Aqueles que comparecem simplesmente por comparecer. E aí mora o perigo, e sabe? Cumprir com a lei. Aí Pronto, mora o perigo. Só isso. Aí mora o perigo, sabe por quê? Porque atrás dessa obrigação, né, o cara, vou usar uma expressão aqui que eu não deveria, o cara está de saco cheio, né? E atrás dessa obrigação, ele faz o voto de repúdio. O voto de repúdio é o pior que pode haver. Porque elege um incompetente, porque ele é palhaço, porque ele é bonitinho, porque ele tá tirando sarro, porque ele é polêmico. E esse cara lá, que eu vou fazer aqui justiça, hein? Não incluo o Tiririca nessa história, tá? Eu não incluo o Tiririca não, hein? É um erro dizer que o Tiririca é o estereótipo desse voto de repúdio, porque, segundo os jornalistas lá, a imprensa séria lá de Brasília, ele foi um dos deputados que mais trabalhou. Talvez antes da eleição... trabalhou, que mais prestou serviço lá, à cultura, a muita coisa foi o seu Tiririca, sim. Então, tá errado dizer, usar o Tiririca como esse tipo de coisa. É que daí aparecem os palhaços de verdade, né? Que a gente já teve aqui em Foz do Iguaçu. Que lá dentro, ele perdeu o título de palhaço. Ser palhaço é uma coisa muito séria. Ser palhaço é nobre. Ser palhaço é uma profissão digníssima. Então não dá para chamar. O fanfarrão, né? O cara que não consegue nem ser palhaço, de tão incompetente que ele não consegue ser palhaço. Porque o palhaço é triste, ele não é. Se você for analisar, né? Ele força o sorriso, não é isso? É uma profissão digníssima. Agora, esse voto de repúdio é um voto perigosíssimo. Já lembra, né? O professor Enes aqui lembra muito mais do que a gente, eu acho, até, calma, né? O Cacareco. Cacareco, não, tem até o Macaco, nós elegemos Macaco, o Cacareco, foram eleitos, bichos que foram eleitos assim com milhões de votos. Em épocas onde havia muito menos votos. Quer dizer, o brasileiro já votou por repúdio muito mais do que vota hoje. Sim. Cacareco teve 7 milhões de votos, uma coisa assim extraordinária para 1958, 59. E só tinham dois partidos. Uma coisa assim, foi por aí, né? Eu não lembro bem. Jamais? Não era só Aliança Renovadora? Não. Isso foi antes. O Cacareco foi antes ainda? Antes da Revolução. Eu vi uma pessoa falar hoje, inclusive estava acompanhando, e aí entra a questão que eu gostaria que o professor falasse, até o professor Enes também, pelo seguinte: o Brasil, a gente vive procurando um líder político. Poxa, quem que seria o líder político hoje? Quem que vai ser esse? Sendo que nós temos pessoas hoje que têm capacidade de chegar e assumir o país sem ser um líder político, porque o problema nosso é o tal do político profissional, né? Não, o Brasil tem muitos líderes, O Brasil tem líderes. O problema é o desmonte do líder. O problema é o desmonte. Desmonte e outra. O cara entrar numa fria dessa, por causa das coligações, ele está morto. Está morto. Está morto. Então, o Brasil que precisa urgentemente fazer é uma reforma política. O que vai acontecer? Isso é uma ideia. O que está acontecendo? Nós estamos tentando manter um jogo de poder que é repudiado por todo mundo, que é essa questão agora do Tribunal Eleitoral ter feito o que fez. O que se esperava? Tá, mas o senhor falou, o Brasil tem líder hoje. Tem. Na política? Não. Ah, bom. Então é isso que eu estou dizendo. Tem na política, sim. Não, tá. Mas hoje está difícil a gente falar assim, ó. Claro. Aquele líder político que a gente acha que pode chegar lá e pode dar a volta por cima. Quem? O problema não é esse, a pessoa. O problema é uma estrutura. Sistemas, estrutura. Quando toda. você vai manter... A dúvida agora é a seguinte. Você viu agora o PSDB falando. Claro, eles estavam esperando a decisão do Tribunal Eleitoral. Como o Tribunal Eleitoral manteve a estrutura, obviamente que eles vão ficar na base. Isso significa que esse governo vai ser sangrado até dia 31 de dezembro do ano que vem. Ele vai ficar sendo sangrado. E nós aqui parados, né? Porque o que nós vamos fazer com essa confusão armada que está aí? Professor,
Depois desse desmonte, quando retiraram as delações no julgamento no TSE, praticamente acabou o combustível, né, do Benjamin e o time, o Rosa Weber e o Fux, né? Fux. Que fizeram os 3 votos negativos. Agora, é uma batalha ganha numa guerra grande, né? A coisa aí não terminou, porque o Procurador-Geral da República já está preparando a mala preta dele para fazer denúncias aí que vai complicar a vida de novo desse país. E a Câmara, por sua vez, naturalmente, vai ser o logrador onde vai recepcionar essas denúncias. Mas na Câmara também, ao que parece, não vai ter guarida para essas denúncias, o senhor não acha? Ô, Enes, com aquela denúncia da Procuradoria-Geral da República, não é um advogado que fez a denúncia, é o Procurador-Geral da República, envolvendo os políticos, a situação é gravíssima, porque nós estamos falando do Congresso. Estão envolvidos, o presidente da Câmara está envolvido o presidente do Senado, eles estão denunciados. Está na iminência do presidente ser denunciado oficialmente, o que aí vai remeter à Câmara para votar se vai processar ou não o presidente da República. Meu amigo. E ali tá difícil, hein? Morra. Ali é batom na cueca, né? Não tem tudo. como, por favor. Agora, eu não sei, esse Rodrigo Rocha Loures... Você não abre o bico. Que é uma figura assim, interessantíssima, né? Pra gente estudar até, porque imagine um cara rico. Riquíssimo. Riquíssimo. O pai é um cara seríssimo. Só as barrinhas de cereais que a indústria dele Nutrimental. fabrica. É nutrimental. O pai é um cara muito sério. Pô, o cara foi esconder a mala de dinheiro na casa dos pais. Então, veja só a deturpação do caráter, né? Até porque ele admitiu. Só podemos falar assim porque ele admitiu. Agora, só queria um parêntese, para não fugir do assunto, também não devagar, com relação à votação e o Herman Benjamin, ele fez uma análise, a justiça está, a cada dia, como a imprensa, né? Ela está tentando falar o mais facilmente possível a linguagem do povo. Para ser entendido. Né? Para ser entendida, né? Então, ele fez uma leitura geral da Lava Jato, que se não pega o cara numa coisa, vai pegar outra. Quer dizer, o povo vai gastar mais dinheiro ainda, abrindo outro processo, outro inquérito, outro processo, julgando isso tudo de novo. E o engraçado é que todo mundo já esperava o voto do Gilmar Mendes, que era o voto Minerva, livrando a cara lá da chapa Dilma Temer. Então, existem essas questões que só realmente a reforma, né, política, a reforma social que o Brasil precisa enfrentar. O Brasil tem que encarar essas coisas um pouco mais com honestidade, um pouco mais sério. Sabe, o Paulo Freire dizia 50 anos atrás que precisava investir 50 anos em educação, não investiram coisa nenhuma, já passaram 50 anos. Pronto, e agora o Paulo Freire tinha razão. Mas a burrice humana é que não permitiu que se fizesse aquela, né? E a mesma coisa são as reformas. Não, a gente fala o seguinte, precisa mexer, isso eu entendo de brincadeira, precisa mexer com a educação, concordo, assina embaixo. Porque a educação na Alemanha, nos Estados Unidos, vem essa história toda, tudo muito bom. Só que a educação na Alemanha, nos Estados Unidos, onde você pensar, é horário integral. E a nossa ainda é capenga. É apenas 4 horas. Lá tem educação física. Sim, e não. Tem tudo isso. Não, e não tiraram. Não, e não tem. Não é questão da escola pública. É bom que se diga. As escolas privadas também no Brasil não são de horário integral. Né? Veja, onde que deve a lei? Onde é que deve estar a criança e o adolescente? Hoje, por exemplo, se fala do combate ao trabalho infantil. Tá? Onde que tem que estar a criança e o adolescente? Na escola. Que escola? 4 horas por dia? Não, ele tem que estar na escola 8 horas por dia. Legal. Ele entra, Rogério, ele entra na escola, sai da escola, vai para casa com os pais para dormir. Não para fazer tarefa. Não, isso tudo é feito na escola. Gozado, na minha época a gente estudava pela manhã e à tarde voltava para fazer educação física. Pois é. Voltava no horário à tarde para fazer educação. Hoje não tem nem no horário. As potências olímpicas, de onde é que vem os atletas? Todos. Das universidades, das escolas. Donato, da obrigatoriedade de manter o corpo são, a mente eu não quero sã. eu não quero perder o fio da meada. Né? O que significa a reforma política? Significa que quem está no poder, os partidos, os deputados, os senadores, todos, né, vão entrar numa nova fase, da qual o jogo que eles fazem não vão poder fazer mais.
Porque, veja bem, o que você assiste em horário de televisão gratuito, etc., uma encheção de saco, que não diz nada, durante o ano todo. Só na época da eleição que o careta vai lá falar um monte de besteira, um monte de coisa que não diz nada com nada. Faça uma reforma política e diga. Horário de televisão, horário de rádio é do partido. O partido que arruma dinheiro para pagar a televisão e o rádio. Mas aí você vai ter que ir lá falar o que realmente vai acontecer. E não ficar com essa coisa toda aqui enchendo os passeios do mundo. Outra coisa, partido pequeno existe sim, Rogério, para ganhar horário de televisão, a gente negociar, para ganhar fundo partidário. Para negociar cargo. Para negociar cargo. A Dilma, antes disso aí, aumentou enormemente o valor do fundo partidário. Hoje é quase 1 bilhão o fundo partidário. Agora, isso é uma excrescência tremenda. Como é que você faz isso? E isso, já não vem de hoje, não. Constituição de 88. Era para ser um Brasil presidencialista, parlamentarista, digo. Não aceitou um tal de José Sarney, que primeira coisa, vocês vão discutir a Constituição, o meu mandato. Antes disso. Aí determinaram o mandato dele. Agora vocês podem discutir o que vocês quiserem. Saiu o quê? Perguntar para o senhor e também para o Rogério. Saiu assim, um Congresso forte para diabo e um presidencialismo no meio. Por isso que não dá certo. Claro. Professor Afonso e Rogério, para pegar a opinião dos dois. De alguma forma, começou uma certa reforma política pela Lava Jato? Não. Nada. Também acho que não. Nada. Não. Aí é o seguinte, até ouvi uma declaração... A Lava Jato a pleno vapor e o deputado ouvi uma declaração interessantíssima de um advogado, acho que eu li na Folha de São Paulo ontem. Eu ia até comentar, é que eu não ando escrevendo a coluna ultimamente por questões de tempo, né? Mas, veja só, o Brasil precisa admitir uma coisa, que é a falência da República. A República faliu. Tá? Mas não é pretexto para um golpe militar. Não é pretexto para... E também não é o pretexto, segundo a maioria diz, para o judicialismo. Mas se não for o judicialismo é melhor do que o golpe. Não é verdade? Então, algumas pessoas, alguns juristas até e advogados apoiam a decisão do Tribunal Eleitoral. Apoiam a decisão para não causar o judicialismo. Eu vi isso. Porque isso iria criar abrir precedentes e jurisprudências, isso aí ia abarrotar o tribunal de novas ações, né? Mas, veja bem, os ministros estão lá para votar, estão lá para trabalhar mesmo. É difícil, não é fácil, tem que encarar mesmo. Agora, eu vejo aí, o judicialismo, a Lava Jato não vai resolver o problema do Brasil, né? Mas vai ajustar muitas coisas. Sem dúvida. Porque não é só a Lava Jato. Veja bem, não é só a Lava Jato. O judicialismo já há, né, em todas as esferas, tá? Nas federais e também nas estaduais. Olha o que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu e em outras cidades do Paraná. Não é só Foz do Iguaçu que o Ministério Público está investigando coisas erradas nas prefeituras, né, nas câmaras municipais. Eu acho que em algum lugar ali a Lava Jato ajudou, né? Deu um empurrão para dizer o seguinte, vamos moralizar, que é por aí. Mas quando eu começo a ver decisões aí, que nem a do Gilmar Mendes, eu começo a ficar com medo, viu? Porque são decisões assim... esse tipo de decisão, às vezes, só uma provocação. E o povo tá cheio. Porque, veja bem... Isso pode ser uma faísca numa hora errada, isso é um negócio que chega a dar medo. O brasileiro não é tão pacífico assim, não. Como todo mundo diz. Veja bem, a questão toda, você pega toda a defesa do Herman Benjamin. Fundamentada. Não é uma coisa que ele acha, não. Está muito bem estruturado. Apesar das manifestações particulares. Sim, né? mas... Eu achei que ele é o rei da metáfora, sim, né? mas... Tanta metáfora assim confunde a cabeça do povo. Mas né? foi bem argumentada. Pega a justificativa do presidente do tribunal, Gilmar Mendes. A argumentação dele é medíocre. Desculpe, mas é muito frágil. Por quê? Porque não tinha o que você colocar nesse caso. E aí dizer, não, é preferível que senão vai dar instabilidade, por isso que eu falei, a instabilidade continua. Mas esse é o grande problema, a justiça tem que cumprir a lei e não pensar politicamente claro. O que é bom, o que é ruim para o claro. Brasil, eles têm que cumprir a lei. Deixa eu pensar o que é bom, o que é ruim lá no Congresso, né? Esse é o papel que ele está fazendo errado. O papel do tribunal, nisso que você quer dizer, é o seguinte, não é político.
Não, é É judicial, lei. é lei. Pega a Constituição e cumpre E ela. cumpre a Não fica Constituição, pensando. acabou. Agora, ficar nessa coisa. Depois, outra, né? O Supremo Tribunal Federal, qual é a obrigação dele legal? Fazer cumprir a Constituição. Ponto. Hoje o Supremo julga questões de tudo é lado, está perdido. Nem julga mais, devolve para a origem. Sim, porque ele está perdido. Eu vou julgar tudo, ele morre, doido. O Heraldo da Vila C ligou, ele quer deixar os cumprimentos e o respeito pelo professor Afonso e por Bonato, e ele diz que também vê outra forma de voto perigosa, que são os segmentos de propagação de fé, que são igrejas, seja de qual for a religião, bem lembrado. utilizando de sua influência para fazer a cabeça da massa eleitoral. Tem igrejas que se fecham para votar Muito bem lembrado. um candidato, né? A Maria do Carmo também está mandando um abraço para o professor Afonso. Diga, Enes. Rogério, trazendo a discussão aqui para a nossa casa, eu li tempos atrás, não faz muito tempo, uma manchete na Gazetinha, que a pilha de inquéritos, né, em cima do ex-prefeito Reni Pereira, daria um número de prisão, dava, eu acho que mais de 400 anos, né? Coisa dessa. Não, 4 4.000 anos. 4.000 anos, né? O Reni ia Isso é- pegar mais tempo de cadeia do que a duração das Isso é pirâmides coisa do para Egito. faraó, né, Rogério? Mais tempo. Isso é Eu tenho que prisão de mumificar faraó, ele. né? É prisão de faraó mesmo. Prisão de faraó. Tem que Nem mumificar. Tutankhamon ficou tanto diga uma tempo dentro da faixa. Hoje, a Pecúlio passa por um processo de ouvir as defesas do ex-prefeito. Mas são defesas, vou te falar, Se é aquilo uma fosse relação defesa- que não chega a tantos anos. Se eu você estivesse deu- no lugar dele, eu não pediria para rolar nenhuma testemunha de defesa, nunca mais na vida, porque o cara não vai lá para defender, o cara Exato. Tem vai lá defesa e indo muda. lá e dizendo assim, eu não sei nem porque eu fui chamado, eu nem tinha contato, eu não tinha uma relação, não sei nem porque que eu estou aqui. Agora, pior Aonde ainda. vai terminar isso? Mas eu prestei bem atenção na defesa do Ajax. O Ajax foi lá e disse a verdade. É. E a verdade, num caso desse, simplesmente a verdade, que é o que acho que todo mundo deveria no mínimo dizer, né? Não se deve ir lá, eu não gosto do Reni, eu vou lá prejudicar o cara. Ah, o Reni me ferrou, eu vou lá prejudicar o cara. Não é isso. Isso é a verdade. A verdade é uma punhalada que o cara pode levar na vida, é essa, porque tá aí. Uma bagunça geral, o cara é diretor de um hospital, recomenda um monte de coisas, de mudanças. O cara, vou fazer, não faz nada. Né? O cara que é gestor e também é médico, faz exame no hospital e não constatam nada, e o cara está todo cheio de metástase. Porra, imagina o que não pode acontecer com situação. Aí vai o advogado dizer o seguinte: é porque o laboratório também não pagava, o laboratório não recebe. Então porque não recebe vai emitir laudo falso, Errado. precário, sem noção. Tá louco. Laudo que isso é uma coisa papel muito séria. branco. São 11 só voltando, só para a gente perder o fio, né? Acho que a Lava Jato, a Pecúlio, essas coisas todas, colocam algumas coisas. Quem hoje quiser entrar no poder público e mexer com dinheiro, se cuide. Pelo menos tenha medo, né? No mínimo que a tenha coisa- medo. Importante, mudou muito. Ô, Bonato, você como jornalista, a revista Veja essa semana passada vem com uma bomba, que para mim só tem dois resultados isso, dizendo que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está investigando alguma coisa, querendo encontrar alguma coisa do Janot para ser usado contra ele. E do Edson Fachin. E do Edson Fachin, né? Ministro do Supremo, procurador da República. Olha, o responsável, se isso for verdade, o chefe do governo tem que ser preso, e se for mentira, a Veja tem que ser fechada. Só tem essas duas opções, ao meu ver, né? Eu deixei de acreditar na Veja a partir do momento que uma vez eu vi um amigo muito próximo dar uma declaração. Eu estava junto quando ele deu aquela declaração para o repórter e a matéria saiu completamente ao contrário. Depois que isso aconteceu, eu passei a não acreditar mais nessa revista. E quando ela vendeu seus interesses também para o seu Lula, quando ela vendeu seus interesses para a dona Dilma, e depois eles não cumpriram. Então, essa coisa de ficar mordendo e assoprando, de ficar fazendo imprensa por dinheiro, e daí o cara não paga, vai lá e muda opinião, mas para mim, sabe, desvaloriza completamente os jornais que nunca fizeram isso na vida quebraram, né? Você vê lá o Jornal do Brasil, não fez isso, foi uma escola séria, o jornalismo parou de circular, porque não se submete a esse tipo de coisa. Né? Depois que a Folha de São Paulo errou, cometeu erros, assim, pecados, nesse caso do Temer, são terríveis. Né? Então, nós fazemos jornal, a gente fica vendo isso como escola, sabe? Esse tipo de coisa. Agora, veja bem, você acredita que num país, respondendo a tua pergunta, você acredita que num país como o Brasil,
com essa malcaratice política generalizada, com esse monte de bandidos lá, disfarçados de representantes do povo, tá? Com esse monte de ladrões. Você acredita que eles não vão tentar fazer nada contra quem realmente está fazendo alguma coisa para tentar defender o povo brasileiro? Ontem o senador Álvaro Dias disse exatamente isso. O Álvaro ontem falou no Fantástico, né? Dizendo o seguinte, ele está usando o governo para se defender em benefício próprio, e é verdade, né? É o ministro da Defesa Pessoal do Brasil, da Defesa do Temer, é a Agência Brasileira de Inteligência para ele, né, tudo usando, né, os organismos que seriam para a população, usando em benefício próprio, e esse é um caso desse. Meio-dia e do professor Afonso, o senhor tinha outro compromisso, né? Sim. Segundo o que a gente sabe também, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Carmen Lúcia, sabia dessa reportagem da Veja. E veio a público, soltou uma nota duríssima. Quase que imediatamente ela falou. Sim. Ora, convenhamos, ela não ia falar aquilo se ela não tivesse algum pé de verdade, ela nem louca. Certamente ela conversou com alguém para confirmar um fato. Agora, isso tendo acontecido, vai ser difícil provar, é óbvio, né? Mas isso tendo acontecido é o fim da rosca, não tem mais o que você argumentar. Por quê? Você manter um governo nestas condições, é inacreditável. Mas que saída tem agora? Agora eleitoral não tem mais saída. Impeachment não vai. Eu duvido. Rezar. Rezar até 2018? Não, eu acho que tem saída sim. Sabe qual é a saída? A saída é a gente começar a analisar realmente os políticos um por um, saber um pouco mais da vida dessa gente, olhar a fundo. Hoje, por meio da internet, a gente consegue isso, saber quem é quem, ver quem é sério, quem é bandido, quem é mocinho, e começar a escolher pessoas mais sérias para nos representar. Nós temos um ano para fazer isso. É que a gente vê também, Bonato, vai escolher uma pessoa mais séria, vamos escolher. Mas daí o governo é imenso, né? O governo é imenso, mas ele tem que escolher um grupo depende da análise das propostas. No meio desse monte de partidos aí, quem sabe? Talvez um erro seja alguém. esse nosso, de escolher uma pessoa, né? E não o grupo. Tem que ver talvez o grupo. O sistema não seja mais esse, talvez a gente tenha que mudar o sistema. Parlamentarismo. Não, mas veja bem, eu acho engraçado isso também, né? Olha, um deputado vai para a televisão e fala assim: nós vamos levar isso para o parlamento para discutir isso. Não é que parlamento? Que parlamento? O Brasil não é parlamentarista, é republicano. Acho que o sistema, a república, ela faliu. Parlamentarismo ela está quebrada, é melhor, ela já não existe mais. Nós temos que mudar o sistema. O parlamentarismo é melhor, professor? É diferente. Mas é melhor? Não, é diferente. Agora, duvido que nessas condições ele possa... Não, nós vamos ter entendi? Nós vamos ter quem para preencher o parlamento, né? Exatamente. Com essa qualidade política. O problema do parlamentarismo é que o Congresso tem mais poder, e nesse Congresso que nós temos é um perigo. O povo tem mais poder. Não, esse Congresso... vai por opinião popular. Esse Congresso que nós temos aí, pela Constituição de 88, qualquer Congresso tem muito poder. Não é sem motivo que os Congressos tiraram 2 presidentes. Esse. Não, 50%, depois da democracia, 50% dos presidentes do Brasil foram impeachmentados. Pois é. Você vê, né? São 4, 2 foram... Por quem? Pelo Congresso Nacional. Exatamente. Para o quê? Porque a Constituição deu um bruto poder para o Congresso, e aí ficou uma coisa assim, híbrida. Presidencialismo com um Congresso forte. Pior que em 2 esferas, né? Sim. E que não pensam do mesmo jeito, não. Né? Os deputados e os senadores. Sim. Por que Senado, professor? Quem sabe? Não Por que o Senado no Brasil, sim, né? Mas não serve para nada. Com presidencialismo, não. Por quê? Porque a lei é votada pelo Congresso. Depois vai ser votada pelo Senado. Tá? 2 votações. O que o Senado faz de específico? Ele dá uma revisada, né? Indica presidente do Banco Central, indica embaixador, indica ministro do Supremo Tribunal e dos Tribunais Superiores. Ponto. Revisa os projetos da Câmara, né? Que às vezes precisa dar uma olhada. Pergunta-se, precisa do Senado? Essa é uma questão, estou eu falando. Talvez não precisasse de 3 senadores por estado. Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando isso é a Assembleia Constituinte em 88, que disse, olha, o Senado desse jeito não precisa. O Enes, vamos se despedindo do professor Afonso, que ele tem outro compromisso. Faça a última pergunta a ele. O Bonato vai ficar mais um pouco. Pois é, o professor disse, tanto lá na sala de jornalismo como aqui, que o governo vai continuar sangrando 1 ano e meio. Mas, professor, naquela lista de políticos ali que querem ser presidente da República,
Onde é que o eleitor, aquele consciente, aquele que realmente escolhe, vota porque ele acredita que tem que haver as mudanças? Ele vota sério. Quem é que ele vai escolher no meio dessa turma toda? Por isso que a gente diz que teria que ser um candidato, seja lá quem for, com uma proposta. Qual é a proposta? Ser eleito presidente, fazer uma Assembleia Constituinte ou equivalente para fazer uma reforma política decente a partir de 2019. Porque eu acho que agora em 1 ano e meio você não vai fazer isso. Não é? Não aceito isso, que o Congresso é que tem que decidir isso, não sou eu, nem o senhor, nem o Bonato, né? E eles não vão querer decidir isso, não. Né? Vai ficar essa coisa aí que nós estamos vendo. Capital internacional, longe do Brasil, o PIB aumentou 1%, 1%, já disseram que acabou a recessão, o presidente e o Meirelles falaram que acabou a recessão, isso é piada. A recessão é muito pior que isso, 14 milhões de desempregados, tendência é que talvez aumente para desgraça de todo mundo, e nós aqui tudo esperando, porque nesse negócio nós estamos brincando, né? Pode dar uma confusão aí que ninguém se segura, aí a coisa vai pegar fogo. Porque o povo está mordido da vida. Pode fazer claro. Uma pergunta? Pode. Às vezes a gente estuda um pouco história, né, para poder entender certas coisas. Acho que é o certo, né? Às vezes falta isso, né? Estudar Eu estou história. entendendo o seguinte, que no golpe, no que chamam de golpe, não, de revolução, eu comecei a acreditar que o termo certo foi revolução mesmo, sabe? Não é golpe. Porque houve o apoio da sociedade, né? Em parte da sociedade, né? Houve o apoio de parte da sociedade. Bom pedido. E de órgãos, Sim. inclusive, que são hoje proeminentes, né? Sim. Como a OAB, Sim. etc e tal, né? Sim. Depois, é claro que o negócio descambou, mudou, né? Porque os caras entraram lá para fechar o Congresso, arrumar a casa e não saíram mais, né? Quer dizer, aí, Gostaram da brincadeira. Gostaram da brincadeira, tal. Talvez foi por aí. Não vamos fazer comparações, senão a gente vai levar aí também dias, né? Fazendo, mas será que uma medida autocrática resolveria alguma coisa hoje, como a gente está ouvindo tanta gente falar por aí, professor? Não. E não há clima para isso. Né? O mundo hoje é outro. O mundo que eu estou me referindo é o mundo internacional. Não é mais aquela bipolarização Estados Unidos e União Soviética, acabou. Não é mais Guerra Fria, não acabou tudo isso. O mundo hoje é democrático. Então a saída é democrática. Qual é o fórum que nos representa democraticamente? Congresso Nacional. Não é outro. Não é o judiciário. As pessoas confundem o juiz. Mas o juiz tinha que ser eleito. Isso é absurdo, o juiz não pode ser eleito em lugar nenhum. Não é aí que existe a coisa. Não é? Quem detém o poder da nação chama-se Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, não é o Senado, não, Câmara dos Deputados. O deputado é que tem representatividade popular. O senador representa o Estado. Né? Agora, aí que morre o problema. Com esse Congresso que nós temos, com essa Câmara que nós temos, fragilíssima, que tem um monte aí de deputados que vou te contar, é o fim da picada. Pé de barro, né? Aí você não sabe o que vai acontecer mesmo. Oh. A iniciativa do governo federal não vem. O presidente da República. Ele não vai pedir à Câmara para fazer uma reforma política de jeito nenhum. Nesse momento, não. Ele não vai pedir uma eleição direta. Ele não é uma Theresa May. Que pediu uma eleição do parlamento. Aliás, ela deu antecipou. Tiro no pé, né? Deu um bruto tiro no pé. Ela achou que não iam querer. Uma reforma popular também não, porque nós também não somos Fidel Castro. Não, exatamente. Olha, Agora, é a sociedade que já está mais ou menos colocando. A AB, você colocou, CNBB, os sindicatos, ABI, intelectuais, etc., estão começando a agir, né, para que essa mudança ou essa situação seja resolvida. Senão vão ficar mais 1 ano e meio parado. Acho que nós temos 1 ano e meio para escolher gente séria. Eu acho que o melhor caminho é esse, sabe? São 12h10 agora. Bonato, golpe no Brasil teve quando o Brasil virou república, que eles pegaram Dom Pedro II e falaram: agora é meio-dia, até 6 horas da tarde o senhor esteja a caminho da Europa já. E não volte mais, tá? Acho que cometendo um grande erro também, viu? Deixa eu só falar. E Dom Pedro II, que era um visionário, né? Um homem extremamente inteligente. Deixa eu falar um negócio pro Bonato. Quando o Castelo Branco assume, ele assume para cumprir o mandato restante do João Goulart. E daí mandar o poder para o civis e volta. Sim. Aí já chegou à conclusão, ele disse que ele queria sim, fazer isso, mas não deixaram não ele deixaram. fazer, né? Aí já prorrogaram o mandato dele. Aí a coisa já... E aí ele caiu do avião, né? Quer dizer, Aí caiu, o avião bateu caiu o com ele. outro É, lá. aí já Ele foi. e do vice, né? Sim. Que coisa, Já que foi. barbaridade. Entendeu?
Aí eles gostaram do brincadeira. Esse negócio de avião cair é um perigo. 12:10. Professor Afonso Oliveira, professor universitário, sociólogo, obrigado. Quantos alunos já passaram pelo senhor, tem ideia? Quantos anos de profissão? Mais de 30. Mais de 30, não tem nem ideia quantos alunos o senhor deu aula? Não tenho. Deu para mim ele deu aula, foi meu professor. Olha, deu aula pro Enes, não, né? Não, peraí. Quando o Enes era novinho, não, tá bom. São 12:10, eu já volto com o contraponto, o Bonato continua mais um pouco. Não tem aula, não. O filho dele nem. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 12h11. 27 mil adolescentes atendidos, 55 mil refeições servidas por ano, 800 adolescentes atendidos por mês, 4.500 adolescentes na fila de espera. Você pode ajudar a Guarda Mirim a ampliar o atendimento sem gastar um centavo. Ao fazer sua compra no mercado, na farmácia ou em qualquer estabelecimento, deposite o cupom fiscal em nossa urna. Saiba mais em www.guardamirimfoz.org.br. Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, há 40 anos apoiando o adolescente a conquistar seu futuro. Apoio Rádio Cultura, a rádio da informação. O Senac está com as inscrições abertas para os cursos cabeleireiro, chefia e liderança e salgados para confeitaria. Aproveite e faça hoje sua inscrição. Ligue 3521-6200 ou na Rua João Rouver 160 Centro. Cursos livres do Senac, referência em educação profissional. A Joia Romarias quer te apresentar uma nova forma de viajar, pagando pouco e aproveitando muito. Romaria para Aparecida, de 21 a 24 de julho, por apenas R$350 por pessoa. A viagem que você está esperando há muito tempo, no preço que você pode pagar. Serão 2 dias em Aparecida para você aproveitar por apenas R$350 por pessoa. Para mais informações, ligue agora mesmo. 45 991 11 9003 e 998 23 1919 e saiba como garantir a sua vaga. Joia Romarias, seu novo conceito em viajar. No dia 12 de junho, surpreenda quem você ama com um jantar intimista e romântico no Bourbon Cataratas. Ou aproveite um final de semana inteiro com seu amor no resort, com condições especiais. Consulte mais informações no www.bourbon.com.br ou ligue 3521-3900. 3521-3900. Não existe nada pior que uma gripe. Atrapalha seu desempenho no trabalho e estudos. Alivie os sintomas e previna-se com o Mel Coprogel, um antigripal natural que contém 11 propriedades. Combate bronquite, gripe, tosse, reumatismo e demais problemas. Atua também como um excelente complemento alimentar. Mel Coprogel. Você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da região e é distribuído com exclusividade pelo Celeiro Natural, na Avenida República Argentina, 3817, Sala 01, Jardim São Paulo. Telefone 3525-6084. Cultura. Semana apaixonada na Pede Mais. Presentes com preços incríveis para alegrar o seu amor. Novidades West Coast, pegada Freeway, MacBoot Ferracini Coach em 10 vezes sem juros. Mocassins marinos em couro, coturnos Rossam Forte ou tratos por R$ 99,90. Sapatênis Zaga, Vectron e Malbec por R$ 69,90 o par. Sapatênis West Coast, pegada Freeway de R$ 200 por R$ 129,90. Compre tudo em até 10 vezes. Pede Mais, na Avenida Brasil 1040 em Foz do Iguaçu. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria.
Nome de confiança. É um pássaro? É um avião? Não, é um cliente do Banco Bom Sucesso de Foz. Agora, cliente do Banco Bom Sucesso em Foz tem mais poderes, pois pode contar com crédito pessoal via certa. Só quem pode oferecer as melhores empresas em marcas, em seguros, empréstimos, planos de saúde médico e odontológico e muito mais. Dá poder aos seus clientes. Ligue para o Pedro. Empréstimo 3025-3636. Saúde 3025-6969. E experimente o poder da negociação. Nós, do Hotel Bela Itália, acreditamos que devemos dizer eu te amo a quem nos faz feliz todos os dias. Acreditamos ainda que os momentos a dois não devem ser esquecidos e que uma boa gastronomia aquece ainda mais o relacionamento. Nesse Dia dos Namorados, diga eu te amo. Na noite italiana especial Dia dos Namorados e surpreenda o seu amor. Informações e reservas 3521-5000. Dia dos Namorados é no Hotel Bela Itália. Cultura! 12h15. Estude do seu jeito em uma das melhores instituições de ensino superior do país, com condições especiais de pagamento para matrículas antecipadas. Com a educação à distância da Unicesumar, você escolhe o horário que quer assistir suas aulas, fazer atividades e tem tudo o que precisa na palma da mão. Aqui você não fica sem estudar. Inscreva-se já. 3525-8781. unicesumar.edu.br. Rua Nelson da Cunha Júnior, 700, Marginal ABR 277. Chegou a oportunidade que a saúde da sua família merece. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já e conte com a qualidade do Hospital Ministro Costa Cavalcante e a melhor rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. Ligue 45 35 76 8005. Promoção por tempo limitado. Itamed. A saúde da sua família merece essa chance. Consulte condições em itamed.com.br. Quando sua empresa está em local de destaque, ela se torna referência. Pensando nisso, surge na Tríplice Fronteira o Centro Empresarial Torre Marechal, um dos prédios comerciais mais modernos do Paraná. Recepção moderna e segura. Mais de 490 vagas de garagem. Estrutura corporativa. Projeto com vários itens de sustentabilidade, o que é um grande negócio também para a natureza. Centro Empresarial Torre Marechal. Sua empresa no centro de tudo. Cultura. Luz é vida. Uma boa iluminação comunica. Em casa, um ambiente acolhedor. Na empresa, destaque e vibração. Na loja, sedução. Na igreja, misticismo e reflexão. Enfim, para cada caso, a Andi Materiais Elétricos alia tecnologia, inovação, as marcas consagradas em ambientes desejáveis. Só a Andi pode oferecer tudo isso com uma assessoria profissional, onde você venha otimizar custo e benefício. Andi Materiais Elétricos, Avenida Paraná 480, fone 3528-9192 em Foz. Ponha mais luz em sua vida. Ponha Andi Materiais Elétricos. A Destro atua no mercado de alimentício e construção, distribuindo confiança a seus clientes. Confira nossos preços para o mês de junho ou enquanto durar o estoque. Piso esmaltado de primeira, 43 por 43, 9,29 o metro quadrado. Revestimento esmaltado de primeira, 32 por 54, 9,29 o metro quadrado. Telha Multilite 4 milímetros, 10,90. Vaso com caixa acoplada em cepa, 229,90. Não cobramos taxas de entrega e aceitamos cartões Visa e Master. Destro, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Economia todo dia é só no KF Supermercado. Você encontra as melhores ofertas para o seu dia a dia. Confira as ofertas para esta segunda-feira. Coxa e sobrecoxa com dorso quilo 3,39. Diafragma bovino quilo 8,98. Leite íntegra 1 litro líder 2,29. Farinha de trigo sol 5 quilos 7,98. Arroz Taipan 5 quilos 8,99. Detergente IP 500 ml 1,49. Amaciante de roupas Xodó 2 litros 2,98. Sabão em pó Tixan IP 1 quilo 4,98. KF Supermercado na Avenida General
General Meira, em frente à entrada do Clube Maringá, Jardim das Flores. Fone 3572-5904. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Horas e 20 minutos, 20 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. A mínima hoje foi de 7 graus aqui na cidade. A partir da manhã começa a esquentar um pouco mais, viu? As mínimas, né, começam a ser um pouco mais altas. 11 graus é a mínima para amanhã, máxima de 23. Não tem previsão de chuva para hoje em Foz do Iguaçu. A máxima hoje é de 20 graus, já estamos em 20 graus e sem chuva. Amanhã tem previsão de pancada de chuva em algum período da tarde, com máxima de 23 e mínima de 11 graus. 12 horas e 20 minutos. Eu quero lembrar que a De Paula Contadores se responsabiliza pelo controle e andamento de tarefas burocráticas para sua empresa de qualquer porte. Cuida do interesse de seus clientes, colaborando com informações relevantes à boa gestão dos negócios, possibilitando a tomada de decisões estratégicas. Então vá na De Paula. A De Paula tem um know-how de empresa de todo tamanho, da menor à maior, né? A pequena, a grande empresa. Cuida de toda a sua contabilidade, além da sua vida, que agora a De Paula também cuida da pessoa física, né? Que você pode também administrar lá suas contas. A De Paula está cuidando de condomínios, então a De Paula faz toda a assessoria para condomínio sem precisar ter mais aquele síndico ali, né? Que às vezes ninguém mais quer se incomodar sendo síndico, né? Que o síndico trabalha 24 horas por dia, né? Sempre tem um vizinho batendo na tua porta. A De Paula está fazendo esse trabalho aí também. 12 horas e 22 minutos, continuamos com o Rogério Bonato, está aqui conosco, diretor da Gazeta Diário de Foz do Iguaçu. E o Rogério me contava que a Gazeta tem pensado em mudanças, né? Não, Bonato, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet. Então, nós somos um jornal impresso. O jornal impresso passou a ser uma coisa um pouco complicada. Mas, sem te interromper, deixa eu só falar uma coisa. Quando fizemos essa mudança toda aí para a Gazeta Diário, né, que é uma nova empresa, é tudo novo, né? É um novo prédio, é uma nova empresa. Os funcionários, teoricamente, são quase os mesmos, mas todos foram integrados na empresa depois de demitidos lá da outra. Ninguém começou a trabalhar lá se antes não fosse demitido. A outra empresa teve que demitir o funcionário para a gente contratar. Tá? Então, a gente fez toda uma mudança para manter o que nós fizemos? Manter o Jornal Diário em Foz do Iguaçu. Porque é um jornal que tem tantas assinaturas, que tem tantos leitores, né? Um exemplar é lido aí por, em média, de 16 a 20 pessoas. Pô, é uma coisa extraordinária, né? O grande número do jornal é esse. A quantidade de gente que lê o mesmo exemplar. Então, a gente pensou muito. Então, eu, em algumas viagens, fui conversar com alguns donos de jornais grandes, inclusive, né? Lá em São Paulo, de onde eu venho e de onde eu vim e onde eu mantive algumas relações. E nós contratamos os jornais todos, cada um contribuiu um pouco, e não estou falando de muito dinheiro, não, estou falando quanto, Darley? 800, 900 reais, 800, 900 reais por mês de um número X de jornais, dinheiro que pagaram o estudo, tá, de um professor da Universidade de Chicago, um americanista, aliás, um brasilianista, tá? Nós não temos aqui americanistas, eles têm brasilianistas, né? Eles têm brasilianistas, bolivianistas, né? Eles estudam o mundo inteiro, aquela gente lá. E esse professor, juntamente com os alunos dele, ficavam fazendo esse intercâmbio, estavam realizando um estudo sobre a sobrevivência dos jornais impressos no Brasil. Quando a gente tomou conhecimento que existia esse estudo, nós procuramos esse professor e pedimos se ele poderia nos ajudar,
de alguma forma, nos fornecendo essas informações para que a gente pudesse andar direito com os nossos jornais, né? E ele, por nossa surpresa, concordou e não cobrou. Nós oferecemos uma ajuda de custo para que ele pudesse abrir um pouco mais a pesquisa. E ele fez essa pesquisa, realizou essa pesquisa e nos foi abastecendo de informações que para nós foi uma surpresa. Tá? Por exemplo, sofrem muito os jornais do Grande Centro. Por quê? Porque eles mergulharam de cara na internet. Colocaram o jornal inteiro lá na internet e o impresso deixou de ter interesse do leitor, né? Nas cidades médias, como é o caso assim de Foz do Iguaçu, onde existe um jornal diário que é o nosso, nós não colocamos esse jornal na internet nessa mesma época que os jornais das grandes capitais colocaram. Então a gente continuou sobrevivendo. E a sobrevivência é garantida por mais 25 anos, por aí, sabe? No jornal, no meio impresso. Se a gente continuar fazendo exatamente isso, falando sobre as questões que acontecem nas cidades. Não tem que sair daqui, né? Nossa capa não pode ser do Brasil nem de Curitiba, a não ser que seja algum fato realmente, né? O Brasil ganhou uma Copa do Mundo, exceção. Que o presidente caia, ou que um papa morra, sei lá o quê, qualquer coisa assim, a gente vai ter que colocar na manchete, porque é o interesse do leitor também. Né? Mas se o leitor notar, a Gazeta ela explora o quê? O noticiário local. Esses dias aí com um acadêmico de jornalismo, ele foi me visitar e falou, como é que o jornal vai sobreviver se todos os jornais estão fechando? Não são os jornais que estão fechando. Não. Fecha uma fábrica de papel jornal no mundo e fecham 10 jornais diários no mundo por dia. Isso é um absurdo. Só que o quê? A notícia é compartilhada por quem sobra, e o papel é vendido também pelas empresas que subsistem. Então, quer dizer, existe o quê? Demanda para esse tipo de coisa. E esse menino fez a seguinte pergunta. Como é que isso é? Por que vocês estão insistindo com o jornal impresso se a internet está matando o jornal? Eu falei, está matando o jornal? Vamos fazer uma aposta aqui. Eu não sou de apostar, não gosto de aposta. Mas eu te dou um dia para você encontrar na internet tudo que está publicado aqui nesse jornal aí. Impossível. Por quê? Porque o jornal é a fonte produtora da informação. Porque não tem essa informação, não está lá. Ela pode ter sido disseminada depois do jornal ser impresso, mas nunca antes. Então, por isso que o jornal sobrevive, se ele cuida dos fatos da cidade. Agora, é muito difícil. Você tem que ter muita gente trabalhando, você tem que ter equipamento gráfico que não é pequeno. Essa é uma máquina de 45 toneladas, tá? É uma máquina que tem 28 metros de comprimento, para as pessoas que não têm ideia. E tem que manter uma equipe toda lá, gráfica. Aliás, é uma outra empresa hoje, que é a Press Oeste. É maior que um caminhão. Tá? Ela não coube num caminhão só. Teve que ser desmontada para... Então, é difícil. Mas nós temos, assim, a grata, sabe? O agradecimento ao leitor, porque ele mantém o jornal. Ele cobra o jornal quando erra, ele cobra quando atrasa. Ele critica quando a notícia não está de acordo com a realidade. Sabe, é essa tarefa de fazer todo dia um jornal diferente do outro, de manter aquele pessoal. E não são mais de 100 empregos, amigo. Não estamos falando de pouca coisa, não. Né? Se você colocar todo mundo que trabalha lá, fazer esse jornal existir no dia seguinte, é uma responsabilidade social até. Porque se o jornal erra na sua manchete, bota uma comunidade abaixo. Como já aconteceu, né? Então, é uma nova fase, é um novo tudo. E, para isso, a gente teve que buscar outros mercados, né? E a nossa meta agora foi o quê? Aumentar a circulação na região, aumentando o número de cidades na área de interesse econômico, né? Que nós vamos subir aí para 25 cidades, municípios, e circular na Praça da Grande Curitiba, tá? Com todas as cidades do entorno, vindo até ali Irati. Campo Largo, seguindo até Irati, tá? Porque existe um vácuo de Garapuava até Irati, sabe? Não tem como você chegar ali no mesmo dia, né? Então, a gente vai nesse eixo, até ali, passando Cascavel, Guaraniaçu, até Laranjeira, Nova Laranjeira, né? E depois lá por avião ou impresso em Curitiba, que é o que nós estamos fazendo isso, fazendo a impressão lá em Curitiba, em Piraquara, naquelas cidades todas. E por quê? Muitos jornais fecharam, naturalmente sobrou espaço para a gente trabalhar. E trataria assuntos diferentes. Já estamos tratando assuntos diferentes, né? Às vezes a capa de Curitiba não é a mesma capa do Jornal de Foz do Iguaçu, porque o interesse lá é diferente daqui,
Né? Mas já funciona assim com a Folha de São Paulo. Né? A circulação nacional, às vezes, não é a mesma circulação do Estado de São Paulo. Já era assim no Jornal do Brasil. Né? Então, o que nós estamos fazendo não é nada de novidade, não. A gente só está lutando para conseguir manter o jornal, forçando a sua existência, né? E isso só depende de agradar o leitor. Se o jornal não for bom, o leitor não compra o jornal quebra, né? E vocês pretendem ir para a internet definitivamente então, também? Nos próximos dias, nós já temos uma página, né, do Gazeta Diário na internet. É uma página assim muito robótica, né? Tudo que é impresso vai lá para a internet, mas só as resenhas, né? Então a notícia nunca está completa lá, as pessoas reclamam. É só a cabeça. Então está lá, leia mais na edição impressa. Mas às vezes, é que a leitura da internet é diferente da leitura impressa. As pessoas não querem ler tijolo, ler coisas grandes. Ele é prático. Então, nós vamos colocar um portal chamado G-Dia, que é de Gazeta Diário. O que é o G-Dia? Ele é atualizado com as notícias do dia, né? A síntese dela, como ela já sai na internet hoje, do mesmo jeito, e os complementos na edição impressa. Então, leia mais sobre esse assunto na edição impressa. Né? Então, e de tarde, todos os dias às 7 horas da noite, nós vamos liberar o PDF completo da edição do dia. Porque daí já não tem mais interesse na venda. Nós precisamos vender o jornal, infelizmente. Né? Então, aumentou o número de assinantes, isso para nós é uma constatação, é muito bom. Quando aumenta é porque as pessoas têm interesse no jornal, isso é credibilidade. E o portal, ele tem uma dinâmica totalmente diferente, né, do que o Iguaçuense já viu em matéria de leitura de jornal diário. Mas ele não é diferente da Folha de São Paulo, não é diferente dos grandes jornais, entendeu? Porque nós não vamos reinventar a roda, né? Apesar de acompanhar a evolução da internet, ela muda todos os dias. Quer dizer, só deixar de ser o jornal na internet e passar a ser um portal já é uma evolução. Isso deve acontecer nos próximos dias. Já está pronto, está em fase de alimentação, de análise, porque as pessoas precisam aprender, né, como lidar com isso, né? Alguns colegas estão lá permanentemente trabalhando ali, direto ali, que a gente está assinando esses contratos, e vai ser uma coisa muito bacana para o Iguaçuense. Ok, tá bem. Tá aí então a Gazeta vindo com o G-Dia na internet, 12h31. Quero te agradecer. Enes, tem alguma coisa ainda, Nélio? Não, ele em parte já disse isso. Porque os grandes jornais, o Paraná, o Estado do Paraná, não é, Rogério? A própria Gazeta do Povo, né? Eles entraram de corpo e alma na internet. Sola, foi um erro. Entregaram, né? E realmente pegou aquilo violentamente. Eu mesmo lia e leio até hoje Gazeta, enfim, assino o Estado de São Paulo, essa coisa toda. Mas eu vejo o seguinte, que de uma certa forma isso serviu de escola para muita gente. Para nós foi a escola. Eu acho que você citou bem isso. Seu Enes, tem uma realidade hoje, sem interromper o senhor, é o seguinte, uma realidade hoje. A realidade é a seguinte, não são mais os jornais impressos que sofrem com a internet. Tá? As emissoras de rádio sofrem com a internet. As emissoras de televisão sofrem com a internet. Né? Você pode ver que o Fantástico, aí, como a gente falou no intervalo, boa parte do Fantástico é discutindo o que tem na internet. O que saiu, né? Se aquilo é verdadeiro ou se é falso. A rede social fez isso, fez aquilo. E outro dado interessantíssimo dessa pesquisa que a gente está fazendo parte é o seguinte: tem muito dinheiro no mundo, muita grana no mundo. Tem dinheiro no mundo hoje. Um dinheiro assim que a gente não sabe avaliar o tamanho, para duas coisas. A primeira é encontrar solução para o meio ambiente. Pessoa que aparecer com alguma coisa que de fato cientificamente seja uma solução, vai ficar milionário assim do dia para a noite, tá? E isso incentiva a ciência, né? E a outra coisa é a seguinte, é a moralização da internet. Impressionante. Para dar credibilidade para o meio, porque por mais interessante que seja, por mais globalizada que ela seja, ela ainda carece de credibilidade. Muita mentira, né? Muita gente usa a internet para espalhar mentira, para deformar o fato, do que para contribuir com a sua notoriedade, né? Então, quem trabalhar nesse sentido de fazer a coisa séria, que vai ter credibilidade, né? Eu falo aqui da Veja, Dante, sem nenhum desprestígio, é uma grande revista, claro, um grande empreendimento e tudo mais, mas são os riscos
que correm os grandes empreendimentos jornalísticos no Brasil hoje. Né? Como a Rede Globo, por exemplo, ela é amada e odiada. Ela é amada pela novela, odiada pelos telejornais. Né? Não é verdade? Muita gente acha assim, ditou a moda. Ditou, porque o brasileiro não foi formado, pelo menos da minha geração para cá, porque a gente veio da Revolução, né, Délio? Nós temos ali, tal. O senhor Enes, que tem aí uns 2, 3 anos a mais, né? Obrigado. Sabe que o Brasil não lê. O Brasil não lê. O brasileiro não lê. O brasileiro ele vê. Ele não lê, ele foi formado pela telenovela. Aí é que vem a grande bronca. Né? A Globo fez a cabeça do povo. Fez mesmo, mas fez mesmo. O Silvio Santos não fez também? Não vai dizer que não fez. Né? E continua fazendo. Tem muita gente que veio com proposta diferente e não sobreviveu, que foi o caso da Rede Manchete. Né? Muitas emissoras quebraram, porque não acreditaram que era assim. Então o Brasil vendeu mais aparelhos de televisão e mais aparelhos de rádio. Primeiro veio a era do rádio, já desprezando os jornais. Depois veio a era da televisão, desprezando os jornais. O jornal está fadado a morrer. Então, aí é que vem a coisa. Então, agora vem o ressurgimento da informação, né? Com elementos sérios. Então, o que é? O fato verdadeiro. É isso. Aproveitando a tua presença, e como disse o Dante antes, até o convite foi nessa direção, por você ser um formador de opinião. Obrigado. Nessa semana, nos próximos dias, aqui em Foz do Iguaçu, deve ser apreciado pelo plenário, agora da Câmara de Vereadores, a possível cassação daqueles que foram denunciados por falta de decoro. Como é que você vê, o que você projeta nisso, Rogério? Eu vejo o seguinte, tá? O jornal é muito sério nessas questões, a gente não publica nada que não seja o fato e que não seja da boca de alguma autoridade, né? Agora, você está me perguntando pessoalmente, esse negócio de dizer que não houve, a defesa dizer que não houve decoro e que a culpa é do presidente, porque marcou a sessão lá na Câmara, porque o preso foi lá tomar posse, então a culpa é do presidente, a culpa não é do cara que supostamente praticou atos de corrupção. Eu acho, na minha opinião, né, eu vou ser bem sincero, na minha opinião, não deveria nem haver essa comissão de ética. O vereador envolvido devia ter vergonha na cara e pedir para sair, para se defender na justiça, para depois voltar, de alguma forma, se ele fosse inocente. Veja bem, você já ouviu falar em mulher mais ou menos grávida? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Você conhece uma pessoa mais ou menos honesta? Ou é honesta ou não é. Ou está grávida ou não está. É a mesma coisa o cara. Então, para não ter essa dúvida, é ruim para a população ter a dúvida se o seu representante praticou um delito ou não. Então ele sai, se defende, prova que é inocente. Se ele provar que ele é inocente, ele vai ganhar muito mais votos na próxima eleição. Ele vai ter muito mais. Agora, esse negócio de brigar porque foi eleito, foi uma enganação. Enganaram o povo, tá? Porque esconderam, né? Então, estourou a bomba, depois o cara foi eleito. Pô, eu acho que o cara não... Sem demérito nenhum, alguns são meus amigos. Pessoas que eu prezo muito. Até depois de saber, porque, né, aquela história, né? Diógenes e a sua lanterna, né? Procurando o homem honesto. Acho que se a lanterna passar por mim, acho que nem não me acham também, porque, né? Todo mundo tem defeitos. Não quero dizer que com isso as pessoas são desonestas porque querem. Às vezes elas se tornam por terem errado, por terem cometido erros. Então, tem um pouco de ponderação. Eu penso assim, tá? Na minha opinião, o Conselho de Ética tem que caçar, sim, senhor, já que as pessoas não forçaram a existência do Conselho de Ética. O Conselho surgiu porque houve impasse, porque as pessoas ninguém teve paciência de dizer assim, sinto muito, estou abrindo mão aí para o meu suplente, tchau, pede licença de 1 ano. Eu acho que até permite, né? Poderiam mudar, votar isso lá, a lei orgânica, a Constituição do município, eles têm tudo na mão para fazer isso. Não deu certo, aí é claro que há interesse do suplente. Não é verdade? Há interesse do suplente. Então, por que a comissão de ética? Porque o suplente não pode votar, né? Não poderia, na verdade, né? Então, vamos ver qual que vai ser o voto da comissão de ética, vamos ver o que vai acontecer, mas, na minha opinião, eles serão cassados, sim. Não vejo outro alternativo. Também, pelo que eu estou vendo, as manifestações judiciais aí não são nada favoráveis a eles. Não é verdade? Não, tudo que eles pedem, eles levam uma canetada. Então, acho que já deveria haver por parte desses vereadores, que lamentavelmente... É um sofrimento prolongado. Ir para
pegar o boné e tchau, ó, dá licença, vamos partir para outra. Vou provar minha inocência, depois Vou provar minha inocência, depois eu volto. Eu concordo contigo. E essa negócio de me obrigaram a ir tomar posse preso. Isso é Estranho seria levar a Câmara para dentro da cadeia. Isso seria vai estranho. dar posse na cadeia? O decoro houve. Sabe o que é o decoro? O decoro... Tá vendo um equívoco aí nessa questão do decoro, hein? Alguém localizou ali que praticou decoro porque a posse causou vergonha ao município de Foz do Iguaçu. Causou? Não só a posse. A vergonha ao município de Foz do Iguaçu são aquele número de vereadores presos. Isso é o decoro. O decoro não é a posse. O decoro é a prisão. Né? Envergonhou sim a sociedade. Pergunta 99,9%. Talvez o cabo eleitoral de algum deles vai dizer que não. Porque tá interessado no emprego, né? Mas a maioria deles até admitem, não, realmente, foi vergonhoso. Foi vergonhoso, acabou que nós temos agora que passar. Eles ajudariam muito a cidade se nos ajudasse a diminuir essa tensão, pedindo para sair. Pronto, tá vai resolver, já estavam aí. Talvez, até um estaria voltando aí para provar a inocência. É isso aí. Bonato, muito obrigado, viu? Obrigado Bom trabalho lá hein? na Gazeta. Muito obrigado a vocês. Teu pessoal lá. 12h40, 20 graus de temperatura, nós já voltamos.